Olá, começamos mais um Ponto de Vista ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV. Neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição da discussão política e no debate dos temas importantes que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, sempre a discussão democrática, né, dos assuntos de interesse nacional. Como todas as sextas-feiras a gente vem repetindo aqui, o espaço aberto para o debate em cima das leis trabalhistas, da atuação da Justiça do Trabalho, não é? Dos direitos não andam sendo respeitados aí dos trabalhadores que são dispensados, são demitidos, têm contratos rasgados, enfim, né? Sempre situações difíceis que precisam ser analisadas. A gente procura exatamente fazer isso aqui, né? Trazer informações importantes para esclarecer, para orientar as pessoas de maneira geral, né? Não só o trabalhador que acaba sendo afastado, perdendo o seu cargo, como também o patrão, né? Aquele que às vezes não entende direito como é que funciona isso, acha que pode demitir a qualquer momento e as coisas no Brasil não funcionam bem assim, claro, né? Bom, os números da Covid continuam crescendo e um assunto interessante também que surgiu pipocando aí durante esta semana, a ideia do ministro Toffoli, né, presidente do STF, de que um magistrado, um juiz, né, para poder disputar uma eleição, né, para deputado, para senador, para presidente, enfim, seja lá o que for, precisa ficar 8 anos fora. Terminou a sua carreira de magistrado, ele encerra a carreira, espera 8 anos, né, para depois poder se candidatar. É um assunto bastante polêmico, né? A gente também vai aproveitar a oportunidade para discutir um pouquinho sobre isso aqui no Ponto de Vista, né? Lembrando que de segunda a sexta-feira você confere também aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite a nossa reprise, né, para acompanhar o que de mais importante foi discutido e debatido aqui no Ponto de Vista. Mais uma vez a gente recebe aqui a doutora Thelma Rodrigues, advogada da área trabalhista, né, sempre com informações importantes, né, para quem tem necessidade, para quem está aí preocupado, né, com a sua situação no trabalho. Prazer recebê-la, Thelma, mais uma vez. Tudo bem? Prazer é todo meu. Boa tarde para todos os telespectadores. Tradicionalmente, aqui a nossa sexta-feira, sempre falando aí sobre os problemas inúmeros, né, das relações de trabalho, diante da reforma, depois da pandemia e continuamos, né? Em especial nessa sexta-feira, eu quero, né, Boturão, já pedir licença aqui para o Boturão, para mandar um beijo para minha sobrinha, a Thaís. Thaís? Thaís Oioli, completando 23 aninhos. Caramba, hein? Beijinho, minha querida, Deus te abençoe, muito sucesso e que todos os beijo seus sonhos se realizem. Parabéns. Nessa pandemia não pode fazer muita bagunça, então fica aqui a nossa mensagem, né, para você. Feliz aniversário. Verdade. Um beijo para a Thaís, de todos nós aqui do Ponto de Vista, né? E felicidades para ela, que é muito bonita pela foto que a Thelma nos mostrou aqui agora há pouco. Coruja, né? Mostrei a foto para todo mundo verdade. aqui. Que orgulhosa. Parabéns, então, a Thaís. Com a gente aqui também o doutor José Stalin, também experiente professor na área trabalhista, advogado, não é? Especialista também na área do trabalho e sempre colaborando e participando aqui com a gente. Prazer também recebê-lo. Doutor Stalin, tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, telespectadores. Mais uma vez estamos aqui tentando colaborar com informações que possam ser úteis à comunidade em função da legislação especificamente trabalhista, mas de um modo geral, tudo que diz respeito à legislação. Muito obrigado, estou mais uma vez aqui, agradeço o convite e vamos para frente. É verdade. Obrigado, doutor Stalin. Lá na ponta do outro lado, o nosso Francisco Aloysio, não é? Experiente jornalista, não é? Que tem lá o seu crachá, a sua licença para entrar e sair do Congresso Nacional. E, evidentemente que nesse período de pandemia isso não é possível, né? As sessões são todas remotas, mas tem muita informação aí de Coxi, especialmente, né, de tudo que vai acontecer agora no segundo semestre. Prazer recebê-lo também, Aloysio. Tudo bem? Tudo bem, doutorão. Prazer é meu. Cumprimentando a doutora Thelma, nosso mestre, doutor Stalin, os meninos aí do câmera, o Vinagre, né, sempre fotografando. E mandar um abraço aqui especial aos aposentados que estão assistindo ao programa, como já é habitual por parte deles. E hoje, excepcionalmente, estava falando com ele ainda há pouco, o sindicalista Antônio Rogério Magri,
ex-ministro do Trabalho e Previdência Social. Tá? Excepcionalmente, como eu disse, está assistindo pelo Facebook ao nosso programa. Então, um abraço para ele, que ficou conhecido, né, na época, infelizmente não por seu trabalho, que foi um trabalho que ele fez muito bom à frente do Ministério, mas pouca gente divulga isso, só divulga o caso do imexível. Numa das entrevistas que ele deu, eu estava nesse meio, ele falou que o Fundo de Garantia do Trabalhador era imexível. E também o salário do trabalhador que queriam mexer na época também era imexível. Quer dizer, usou de um neologismo léxico, né, que a gente chama, segundo os entendidos, para definir o que seria o imexível. O que todo mundo criticou, ele ficou conhecido com isso, como ficou conhecido mais agora tempos atrás, aí, quando deu uma entrevista, dizendo que esse imexível tornou imorrível, porque ninguém ia se lembrar dele se não fosse pelo imexível. Quer dizer, usaram de uma palavra pejorativo, né, para definir o imexível, quando, na verdade, o imexível hoje faz parte do dicionário, todo mundo usa. E eu peguei uma sentença uma vez no Tribunal do Trabalho em que o desembargador usou o imexível. Tá? Eu acho que até anotei, e mais para frente eu vou falar para vocês isso aí. Ele achou que era realmente imexível, aquilo lá que não podia modificar. Então, um abraço, Magre, esperamos vocês aqui na bancada, como é que você prometeu, hein? É verdade, né? O ministro Antônio Rogério Magre, ministro do Trabalho, né? Na gestão, no governo do Fernando Collor. Trabalho e Previdência Social. Né? Dos Trabalho dois. e Previdência, é verdade. É muito grande o ministério. E na época do presidente Collor, né? O problema desse governo foi o suicídio logo no primeiro dia, né? Com aquele plano econômico fatídico, que tirou dinheiro de todo mundo, enfim, né? E recentemente o Collor, senador Collor, veio pedir desculpas, né, Stalin? Desculpa. E a Zélia Cardoso de Mello, numa entrevista à CNN, faz aí uns 15 dias aproximadamente, né? Também reconheceu o erro e também se desculpou perante a nação brasileira. Vou dizer uma coisa para vocês, hein? Quanto tempo? 30 anos depois? Não chega a isso, né? Quase isso. Quase isso. 27, 28 anos depois. Olha, quem vocês prejudicaram, não o Magre, evidentemente, né? Mas a Zélia e o Collor, não dá mais para se desculpar, né? Muita gente já morreu, enfim, muita gente morreu na hora de infarte, enfim, né? São coisas que a gente, como diz aqui o nosso professor aqui, o Zé Stalin, né? Então, nós fomos vítimas, né, de alguns cérebros inventores, né, na área da economia. E essa da Zélia Cardoso de Mello é imperdoável, né? Talvez realmente a pior ministra da área econômica da história, né? Seguida de perto aí pelo atual, né? Que está querendo inventar mais um imposto aí para enfiar a goela abaixo dos brasileiros, né? Bom, a gente sempre começando aqui com os trágicos números da Covid-19, né? Santos tem 14.623 casos confirmados, 467 óbitos, 467. Na Baixada Santista, 38.177 confirmações, 1.406 óbitos. Aqui a gente, aos familiares, né, aos amigos próprios, a gente deseja aqui diariamente, né? Fazemos mais uma vez os nossos sentimentos, nossos pêsames de toda a nossa bancada, de todo o time aqui do Ponto de Vista, né? No estado de São Paulo, também números impressionantes, 529.006 casos, 22.710 óbitos. E no Brasil, 2.613.789 casos confirmados, 91.377 pessoas foram a óbitos no país, com números oficiais, né? Números oficiais. Quando se passar um traço, o dia que acabar este inferno do coronavírus, se passar uma régua ali no final, para saber o saldo, isso vai se multiplicar, não sei por quanto, viu? Bom, antes de propriamente a gente falar da questão trabalhista, né, surgiu essa semana um assunto, no mínimo polêmico, confuso, né? Não deu para entender bem o que pretende o ministro Toffoli. Quer dizer, entender a gente entende, né? Mas eu acho que ele não vai conseguir o seu objetivo, muito menos o presidente da Câmara, né? Essa história de que juízes e magistrados aí... Procuradores também. Procuradores também, né? Também. Procuradores também teriam que cumprir uma quarentena de 8 anos. 8 anos, né? Para poder se candidatar a deputado, vereador, prefeito, governador de estado, presidente, enfim.
Thelma Rodrigues, o que você acha disso? Eu sou totalmente a favor. Você acha Acho. favorável? Eu acho que os juízes tanto gozam de todas as prerrogativas de não pode ser de garantidas, lógico, constitucionalmente, e estão hoje, né, aparecendo em TVs, principalmente TV Justiça ou outros canais aí, outros canais que às vezes nem são nem TV ou seja lá qual for o meio de comunicação, usando muito dessa máquina que eu acho que influencia muito o público, o povo em geral, né? Vamos até dar o exemplo do caso do Dr. Moro, por exemplo, que aparecia habitualmente dando entrevistas e expondo o seu trabalho, que de uma certa forma ficou conhecido de todo o povo. Só que o juiz, eu acho, como o doutor Stalin sempre fala, ele tem que se ater aos autos, né? Ele tem que falar no processo. Então, hoje tem toda essa sensacionalismo aí de TV, tudo em cima de juiz, e nós podemos até ver, por exemplo, o STF, acho que o povo sabe o nome de todos os juízes do STF e não sabe, acho que às vezes nem o nome do presidente da República. Não sabe escalar a seleção brasileira, né? Mas hoje eles sabem, então acho que sim, eles estão usando a máquina, que faz parte, talvez, né, do trabalho deles, faz parte, aí usa a máquina e vai galgando, usando tudo isso para poder, mais tarde, se eleger. Lógico que ele vai conseguir. Não só juízes, procuradores, mas também, eu acho que coronéis, general, são funções, são cargos que eles gozam de prerrogativas que outras funções não têm a mesma vitalicidade, inamovibilidade, né, doutor? Então, tudo isso não podem sair dessa comarca, eles têm acho que o mais importante que é a vitalicidade de estar ali naquele cargo. Bom, enfim, todas essas prerrogativas que são inerentes da função e que, portanto, dão, sim, privilégios para essas categorias, para esses segmentos. É bem diferente de você pegar, por exemplo, eu estava até numa entrevista, numa live, falando sobre isso, de você pegar um presidente de uma associação de melhoramentos, ou seja lá, de sindicatos, que tem trabalhos sociais, né? Que estão ali também, mas eles estão participando de trabalhos diretamente, que estão ajudando a sociedade. É diferente dos juízes, que já têm essas prerrogativas. Então, na minha opinião, eu concordo sim, eu acho que tem que ter aí uma quarentena para que realmente ele possa mostrar aí um trabalho social mais efetivo para poder lançar sua candidatura. Eu acho que o exemplo claro ficou do Sérgio Moro, que agora quer se candidatar a presidente. Ou não é, mas eu acho que é um candidato, sim. Essa é a minha opinião. Muito bem, muito embasada, tá certo. O doutor Stalin concorda? Discorda em alguma coisa? Enfim. Não, eu concordo, porque eu penso que a função do juiz é aplicar a lei ao caso concreto. E de uns tempos para cá, começou um movimento de espetacularização das coisas. Então, tudo agora ganha relevância. Principalmente no caso do Supremo Tribunal Federal, que todos os processos agora vão para Brasília, vão para o Supremo. Ou seja, parece que o Supremo deixou de ser um tribunal constitucional para ser um tribunal de apelação. Seja processos criminais, sejam processos trabalhistas, tudo vai para o Supremo. Então, eu acho que com esse modismo de se modificar tudo, eu penso que nós deveríamos pensar também em modificar, através de uma PEC, o comportamento do tribunal, né? No sentido de que os tribunais são independentes e harmônicos entre si, mas não pode haver essa espetacularização como está acontecendo. Então, a partir do momento que isso começa a acontecer, né, e a afluência de processos
Qualquer processo vai para Brasília, vai para o Supremo Tribunal Federal. O volume de processo lá em andamento é algo assim estupidamente alto. E parece que, inclusive, está havendo agora direcionamento, dependendo do tema, para um ministro, para outro ministro, tal, porque todos os ministros não têm uma especialização. Eles têm que decidir sobre tudo. Só que essa afluência, esse manancial de processos que caem lá no Supremo, está provocando uma balbúrdia. E determinados processos permitem que haja a evidência de um ou outro ministro, tal, e discursos, e entrevistas, e aulas magnas, etc. e tal. Eu acho que essa não é a função do Supremo. Eu acho também que precisa abaixar um pouco a bola desse pessoal. Não é por aí, não. Eu vejo a magistratura como uma entidade muito séria. O exercício dela é um verdadeiro sacerdócio. Quando você faz um concurso, quando você escolhe e faz um concurso, você sabe de tudo isso. Você não pode, no curso do exercício dessa atividade, você mudar para posições políticas que não pertencem à natureza daquela função que você está destinado, que você escolheu, que você foi concursado, que você está exercendo. É assim que eu penso. Eu acho que o Stalin tem muita razão, a Thelma também já bateu nisso várias vezes, depois quero ver a opinião do Francisco Aloysio também, né? Eu acho que essa espetacularização ela é absolutamente caótica, não é, para a justiça brasileira e, consequentemente, para o país, né? Já essas transmissões ao vivo das sessões do Supremo Tribunal Federal, né? Aquelas discussões, aqueles votos intermináveis, enfim, né? São coisas que a gente não precisava acompanhar, né? Afinal de contas, quando você entra para dentro da Suprema Corte, você acaba vendo coisas, né, que não precisava ver, né? E aí, o que se passa, as animosidades, as discussões, aquela vaidade toda que eles se colocam ali, um a mais que o outro, enfim, né? Gera o quê? Isso que nós estamos vendo aí, né? Uma esculhambação geral em cima da Suprema Corte Brasileira. Muita gente não confia nos votos que eles dão, não acreditam nos votos que eles dão. E aí é o caos total, né? Porque se você não acredita na Suprema Corte, não confia na Suprema Corte, acho que não devem ser cumpridas, não é, as sentenças e as decisões da Suprema Corte, como é que fica isso, né? Diga, tem alguma coisa ainda aí, Thelma? Não, eu só ia falar da questão, brincar aqui com o Chicão, na verdade os juízes são imexíveis. Essa inamovibilidade significa exatamente isso, são imexíveis. Então, quer dizer, eles já têm todas essas prerrogativas, né, inerentes da função, que conquistaram aí por mérito, estudaram bastante, mas eu acho que ele tem que se ater ali. E hoje nós podemos até ver muitos juízes acompanhando políticos, né, numa questão já quase que partidária, tomando partido, levantando bandeiras, né, de candidatos às vezes, influenciando o povo, porque todo mundo, acho que a maioria aí, confia nos juízes, como todo mundo confia no Moro, confiou no trabalho que ele fez, né? Hoje muita gente desconfia. Né? Hoje, apesar de todas as questões aí que estão sendo levantadas, não só dele, do procurador também, né? Do Dallagnol, que estavam juntos, né? Nessa questão. Bom, mas eu acho que tudo isso só mostrou, mais uma vez, que a decisão é acertada, sim. Tem que aguardar, tem que dar essa quarentena para eles poderem lançar aí as suas candidaturas. Francisco Aloysio, pois não. O juiz deve... Aproveitando o imexível aí que o Chicão falou, hoje eles são imexível deve cumprir quarentena ou não deve cumprir quarentena? Se tiver que cumprir 8 anos, você acha? O recurso improvido tornou-se imexível. Eu estava devendo essa frase numa decisão do tribunal. Do tribunal. Que eu tinha falado agora, eu tinha marcado aqui, agora me lembrei. Em relação a isso, primeiro, eu sou contra a relatora e o revisor, em parte, né? Em parte. Porque eu acho que 8 anos é muito tempo. Então, se fosse 80 anos já, impedia de vez, 8 ou 80, né? Eu acho que a favor, sim, de que o período da quarentena tem que haver, mas não 8 anos. Por que 8 anos? A pessoa, eu acho que tornou-se uma pessoa pública, ainda não
isso daí ainda continua existindo, né, ou pré-existindo. Se ele fez lá atrás, se trabalhou em prol de algo mais que não tenha sido a justiça, camuflando uma situação política, isso estão definindo agora, não se sabe o que vai dar, mas está surgindo uma série de coisas aí que vai ser mais lá na frente, deve aparecer muito mais. Não estou falando do Sérgio Moro como de todo, Supremo, de várias pessoas aí ligadas hoje ao sistema judiciário. Julgamentos no Supremo eu acompanhei bastante. O último que eu acompanhei foi bastante decepcionante, foi o caso da desaposentação, os aposentados todos lá fora, com suas bandeiras, as centrais sindicais, e havia aquela expectativa de que eles poderiam, o trabalhador, né, o aposentado que continuou no mercado de trabalho, que continua ainda hoje, poderia usar esse tempo de contribuição para somar numa nova aposentadoria. E sobre isso daí, eu entrevistei o ministro Marco Aurélio, que tinha posição favorável, ele tinha também uma ação referente a isso aí. Depois surgiram outras, foram juntadas numa só. E existia a expectativa de que daria 6-5 essa vitória para os trabalhadores aposentados que continuaram trabalhando. E começou o julgamento, na primeira parte tudo bem, eles estavam ganhando de 4-2. Quando voltou daquele cafezinho do intervalo, todos os votos foram revertidos. E o trabalhador aposentado ficou sem essa contribuição, que hoje estaria muito bem. Porque você continua no mercado de trabalho, está contribuindo, se ele não pode mais usar para auxílio-doença, auxílio-acidente, para qualquer coisa, por que deveria então, não usar para a aposentadoria? Mas teve alguém lá, uma pessoa iluminada, que falou o seguinte: não, mas pode ganhar, por exemplo, uma mulher vai aposentar auxílio natalidade, né? O auxílio maternidade. Daí eu pensei, puxa vida, quantas aposentadas hoje são mães, dão à luz? Eu não sei, pode ser aí meia dúzia, né? Num universo muito grande. Quer dizer, foi uma justificativa que não teve cabimento usar isso aí para o auxílio maternidade, que é um direito, né? Se ela está trabalhando, teria direito a isso aí. Então, tem direito ao auxílio maternidade, poxa vida, isso daí ficou. Tem direito, então não concedeu nada. E essa votação realmente foi bastante frustrante, que eu acompanhei, porque há muito tempo a desaposentação surgiu aqui com a gente no jornal A Tribuna, recebendo os aposentados, falando, tem direito, isso, aquilo. Tanto é que a Justiça deu a desaposentação, a Justiça que eu digo, sem ser o Supremo, antes, primeira, segunda instância, e barrou-se tudo lá no Supremo. E naquela tarde foi um negócio muito triste, né? Para o aposentado, ficaram bastante chateados, e tempos depois, porque teriam que devolver o dinheiro. Tempos depois, o que aconteceu? Esses aposentados que estavam tendo que devolver o dinheiro, falaram que tem que devolver, muitos ficaram doentes, muitos morreram por causa disso, tá? Tem estatística disso aí, muitos morreram pensando que ia devolver aquele dinheiro. Como eu vou devolver um valor que ele estava recebendo? Vai lá, pegou a desaposentação, surgiu há mais de 10 anos, ganhou em primeira instância, estava recebendo esse dinheiro. É um dinheiro que ia ter que devolver um valor muito alto. Muitos morreram quando o Supremo decidiu que teria que devolver. E só agora, o ano passado, é que teve o prosseguimento dessa decisão. Foi uma decisão dividida em duas partes. Então, nessa outra, eles foram ver se teria que devolver ou não. Como era direito alimentar, né? Não constou o quê? Não precisa devolver, está tudo bem, mas quantas pessoas morreram por causa dessa decisão? Então, fizesse uma decisão imediatamente, tá? Eu acho que teria tempo de se fazer, não importa se a sessão foi até mais tarde, porque cada um vai valer um voto por uma hora, como você falou, botou uma hora e pouco, tu fica cansado de ficar ouvindo aquilo ali. Ninguém aguenta. Numa linguagem que... Talvez os especialistas. Não, uma linguagem que você não entende, quer dizer, não é bem assim. Acho que tem a linguagem, esse negócio de abrir a TV Justiça, a TV Câmara, a TV não sei o quê, TV Câmara tudo bem, que é um palanque mesmo, político, ali eu acho que tem que abrir, eleitoral. lógico, claro. O Senado também. Mas fazer isso, não, Câmara, Senado, primeira, segunda instância, tudo bem.
Agora, na justiça, não. Na justiça não pode ter em primeira, em segunda e muito menos lá em Brasília, porque é onde isso daí é uma vitrine muito grande. Então, voltando ao nosso tema, eu acho que 8 anos é muito tempo. Acho que colocar aí 4 anos, não sei, alguma coisa referente eu penso a isso aí, assim também. porque o cara passa a ser um cidadão comum, para ser um cidadão civil, ainda que carregue na bagagem, na sua bagagem, tudo isso aí que todo esse staff que ele trouxe como juiz. Agora, que tem um direcionamento aí ao Sérgio Moro, acho que está claro, né? Não tenha dúvida, né? Porque o Congresso não gosta dele, o Supremo não gosta dele, né? Ele é o alvo dessa... Tem que ter um trabalho iniciativa, social. Né? Eu acho que o trabalho que é feito pela magistratura ali não tem nada a ver com que o trabalho político, digamos, que o trabalho que um político tem que fazer, as pessoas têm que olhar o trabalho que o candidato fez, realizou na sua vida. Ele participou de algum projeto social? O que ele fez? Por que ele quer se candidatar? Tem pessoas que saltam aí de paraquedas, né? O cara é executivo e, de repente, ele resolve ser político. Ele nunca foi nem em uma comunidade, né? Ele não anda de ônibus, ele nunca pegou um metrô na vida. Então, como ele quer se candidatar? Eu acho que o político, ele tem que ter esse know-how, essa bagagem. Sair do povo, de conhecer onde o povo... O que o povo precisa, olha aquela comunidade, olha... Então, eu acho que, eu acho que hoje a nossa política ela está desordenada, ela está desorganizada. Por quê? Porque ninguém entende nada. Eles chegam lá, eles não entendem absolutamente nada. Esse é um dos motivos que facilitou para que juízes, promotores, enfim, outras figuras afastadas da política, como mas você com diz, essa couraça aí esse de espaço, justiça, de justiceiros, né? Porque exatamente, as pessoas acham que porque eles fizeram um trabalho razoável, como o Moro fez um trabalho lá de combate à corrupção, dentro daquele processo, naqueles autos, é totalmente diferente da realidade do que acontece nas ruas, do que precisa ser feito nas ruas hoje, não é? Então, acho que por aí, acho que as pessoas têm que se conscientizar. Por que eu estou votando nesse candidato? O que ele fez? Ele foi juiz. E daí que ele foi juiz? Não é? Olha, agora aquele outro candidato, ele é presidente da Associação de Melhoramentos lá de uma certa comunidade. O cara ajudou a introduzir gás, asfalto. Você vê que ele fez um trabalho, eu acho que qualquer profissional, até nós como advogados, você olha olha, eu gostei da doutora Thelma, né, as pessoas procuram saber, junto ao AB, olha, eu vi aquele advogado, o doutor Stalin, olha o que ele fez, olha o trabalho dele, né, eu conheço ele como advogado, agora como político. É verdade. Então, acho que tem que ter um pouquinho eu acho que essas observações aí... A quarentena eu acho necessária, mas tem um aspecto curioso. Por que 8 anos? Poderia ser 2, poderia ser 5, poderia ser 10. Quando se fala em 10, por exemplo, remetemos lá a um período que falam da ditadura, em que as cassações duravam 10 anos, porque pensavam que 10 anos era um tempo suficiente para se afastar determinada pessoa da comunidade, do mundo e tal, para ele não voltar a exercer mandatos, ser político, etc. e tal. Então, as cassações naquela época eram 10 anos, né? Agora, hoje, por que 8 anos? Então, eu fico pensando que tem um pouquinho de picardia nessa determinação do 8 anos, porque os 10 anos tinha uma justificativa, técnica até, né, para afastar o indivíduo definitivamente da vida política. O esquecimento, apostava no esquecimento daquela figura, né? Que para muitos não funcionou. 8 anos, quer dizer, eu fico com o pé numa canoa e o outro na outra canoa. Quem que decidiu, quem que orientou tecnicamente, cientificamente que tem que ser 8 anos? É muito interessante isso, né? Isso é direcionado ao ex-ministro e ao juiz Sérgio Moro. Agora, tem muitos advogados, muitos operadores de direito que defendem que isso não vai funcionar, né? Porque ele já é ex-juiz,
há Não é 2 anos. retroativo, na enfim, verdade. Né? Se Não fosse, pode ser retroativo. retroativo é só a questão das medidas da pandemia. É tudo retroativo. Entra agora, já vale para... Né? Nessa questão agora não vai ser retroativo. Eu fico ele já está 1 ano e meio, né? Agora, 1 ano e meio. Ele está quase 1 ano mais de 1 ano e 6 meio, já tem mais de 1 ano e meio. Fora eu concordo aí com a tese do Chicão. Acho que tem que haver realmente uma quarentena, mas acho que 8 anos é um exagero completo, né? Acho que 4 anos estaria bom. Né? Você se afasta, deixa a magistratura e 4 anos depois ele pode disputar um cargo qualquer. Vamos para o break, né? Um rápido intervalo, voltamos já já. Muito bem, sequência do ponto de vista, participações sempre importantes aqui às sextas-feiras, doutora Thelma Rodrigues com a gente, aqui o doutor José Stalin, ambos advogados do trabalho, né? E lá na ponta o nosso Francisco Aloysio, companheiro, jornalista, né? E a gente registrando aqui, até comentei com a Thelma essa semana, 15 mil empregos formais perdidos, 15 mil empregos, não é brincadeira uma coisa dessas, perdidos aqui pela Baixada Santista. Esse foi o saldo aí do primeiro semestre de 2020, claro, com uma colaboração indiscutível, né, da pandemia, né, do coronavírus. Muita gente acabou sendo demitida, muitos comerciantes fecharam as portas, alguns já abriram, outros estão tentando reabrir. Outros reabriram, mas não sabe se continuam, se atravessam agosto, se chegam a setembro ou outubro, enfim. Há uma interrogação enorme em relação a esse tema, né? E o problema maior é que muita gente acabou não conseguindo receber os seus direitos, né, Thelma? Na verdade, o que acontece? Estamos ainda... os trabalhadores, na verdade, ainda estão gozando dos benefícios cedidos pelo governo. Então, sempre como o doutor Stalin fala, eu acho que a gente ainda não tem números suficientes para poder calcular o desemprego no momento, que está crescendo, mas em virtude do recebimento dos benefícios, muitos ainda estão com contrato suspenso. Até o Boturão me passou já uma matéria, né, Boturão? Da questão da indenização. Mas o empregado entrou para receber o benefício lá da empresa. Se ele for dispensado, realmente ele vai receber, porque prorrogou por 120 dias. Então, ele vai receber uma indenização. Ele foi dispensado, ele vai ter que receber tudo. Corretíssimo. Quem não está ainda gozando desses benefícios, então ainda não temos um número ainda real, né? Nós temos visto alguns números aí que, fechando esse semestre, não foi de todo mal, porque ficou cerca de 2 milhões, colocando o primeiro semestre, né? 2 milhões aí formais, nós estamos falando dos formais, né? Isso. Carteira assinada. Então, não está, eu esperava até números bem piores do que nós temos visto. Né? O doutor Stalin aí faz o comércio, né? Os empregados no comércio, pelo número de trabalhadores e o número de desempregados, é aterrorizante? É aterrorizante, mas eu acho que, diante do quadro da pandemia, poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. Então, agora é aguardar. E um dado interessante também que eu li essa semana é que o auxílio emergencial, para você ver a situação do Brasil, antes do auxílio emergencial, esses invisíveis, essas pessoas que não eram alcançadas por nenhum benefício, a renda média eles tinham de 100 a 200 reais. E com o auxílio emergencial, que conseguiu alcançar, eles estão recebendo 600 reais, o que melhorou a situação, inclusive, desse pessoal que estava na linha da miséria. Nós conseguimos aí, mesmo diante da pandemia, né, não podemos dizer que é uma melhora, mas conseguimos, através desse auxílio, melhorar aí a situação de muitas pessoas que nós não podemos nem imaginar a realidade delas. Pois é verdade. E o nosso Stalin aqui, que atua diretamente na área do comércio,
sabe bem como é que a situação, A situação, para onde a situação está caminhando, né? A situação está muito ruim e eu estou muito preocupado porque até agora, bem ou mal, o governo acudiu à necessidade do povo com esses benefícios que foram concedidos. Mas eu penso que essa pandemia vai continuar. Eu penso também que existe uma similitude com outra que aconteceu há 100 anos atrás e que os efeitos perduraram por 10 anos, pelo menos. Então nós somos apressados e otimistas em dizer que logo a coisa acaba, volta tudo à normalidade. Não é bem assim. Não é bem assim porque de 100 anos, né, dos últimos 100 anos, tudo se modificou, houve uma evolução tecnológica, uma evolução nas relações de trabalho e as coisas se modificaram profundamente, de modo que nós não podemos visualizar assim com uma solução rápida. Isso vai demorar. Eu penso que este ano, infelizmente, está perdido. Nós temos que contemporizar, fazer mais sacrifícios ainda, porque o desemprego está aí, já existia antes da pandemia, aumentou agora com a pandemia e, em sequência, provavelmente irá aumentar. Eu não quero criar pânico, mas a gente precisa ser realista, porque nós precisamos exercitar uma forma da gente poder sobreviver. Essa que é a verdade. Os números estão crescendo, né, e penso que vão crescer mais porque muitas empresas vão fechar, outras já fecharam. Eu não vejo como recuperar isso. Eu acho que é uma tarefa de Hércules para o governo tentar equilibrar toda essa população em termos de sobrevivência, com medidas econômicas que devem ser implementadas. É claro que não pode ser essa que está em discussão agora de reforma tributária, em que vem o economista-chefe lá falar que vai criar mais um imposto. Isso daí é terrível. Nós não estamos na época de criar impostos. Nós estamos na época de entender a realidade e tentar administrar os problemas. E não ficar criando chifre em cabeça de cavalo, etc. e tal. Nós precisamos realmente encarar a realidade e procurar alternativas. Eu realmente estou muito preocupado. Na nossa região aqui, nós sofremos um impacto muito grande, porque nós vivemos também do turismo, nós também vivemos do comércio, um comércio ativo. Nós estamos observando que as empresas aqui radicadas há muitos anos, são aqui exclusivamente da região, estão padecendo com fechamentos, estão sofrendo concorrência de grandes empresas nativas de outras regiões e que estão dificultando e vão dificultar ainda mais as relações de trabalho. Haja vista que nós estamos na área do comércio sem formalizar uma norma coletiva que atenda o interesse de ambas as partes. Existe, me parece, que uma intransigência nessas negociações que até agora não conseguimos chegar a um bom termo. Isso é muito ruim, porque no contexto do país e especificamente aqui da nossa região, nós temos que sobreviver. Nós precisamos achar um mecanismo, buscar alternativas para enfrentar essa realidade. Infelizmente é isso. Olha, Aloysio, uma pergunta aqui do Valdomiro Trento, ele fala o seguinte: a extinção da contribuição sindical obrigatória é recente, mais de 20 mil sindicatos que existiam e tinham representação zero foram encerrados. Você entende que essa contribuição facultativa foi benéfica somente neste ponto, peneirou os pelegos e deixou apenas sindicatos que efetivamente representam a categoria? Olha, na verdade havia alguns sindicatos que eram de cartório, né? No fundo do quintal, em garagem, que pegaram exatamente a esteira para buscar esse imposto sindical. Mas ele destruiu exatamente categorias enormes, que tinham estruturas em cima do imposto sindical para atender os segurados. Não é?
hospitais, atendimento, por exemplo, médicos, dentistas, psicólogos, tudo dentro dos sindicatos, só para dar alguns dos exemplos. Isso daí vai agora piorar, porque entrou no Congresso já a reforma sindical, agora em agosto começa o debate sobre isso aí, e querem acabar agora com a unicidade sindical, que depois eu pedi para que o doutor Stalin explique, ele que está lá dentro do sindicato, que é o maior sindicato aqui da categoria, a maior categoria de trabalhadores aqui da região, que é os comerciários, junto com a construção civil, deve estar ali. Eu acho que os comerciários é maior, porque a construção civil teve baques enormes nos últimos anos. O que eles pretendem fazer? Olha, nem a reforma trabalhista já veio para destruir praticamente com os sindicatos, e destruiu, né? Muitos sindicatos estão perdendo patrimônios, foram conquistas do suor do trabalhador. Está sendo vendido, estão desfazendo disso aí, para tentar uma sobrevivência. E o que acontece a partir de então? Se vem essa reforma, do jeito que o texto que está, eu peguei parte do texto da primeira PEC que deu entrada e foi retirada 2 vezes para modificar, porque muitos que assinaram e depois viram que não era aquilo que eles pretendiam, falaram, não é isso que nós queremos, está muito confuso, retiraram a sua assinatura, então ela está lá para dar entrada agora. Mas, paralelamente a isto, o governo vem com uma PEC bem pior, e que prevê mexer com mais ainda toda a estrutura sindical, prevê já para daqui 20 e 30 anos, por exemplo, o trabalho só apenas de prestação de serviço, né? O trabalhador vai ser um prestador de serviço. E a unicidade, antes que o doutor Stalin dê a explicação do que é, vai pulverizar ainda mais. Hoje nós tínhamos até há pouco tempo 16 mil e poucos sindicatos. Muitos já fecharam as portas, como disse o nosso telespectador, devido à perda do imposto sindical, que foi criado só para isso, então, né, sindicato, quer dizer, aí era uma fórmula de desvirtuar os sindicatos sérios, que existem muitos sindicatos sérios no país. Então, isso vai acabar, porque uma empresa pode ter 6, 7 sindicatos, por exemplo, vamos dar o exemplo do metalúrgico, que o Gato sempre está aqui, está nessa luta lá com os em Minas. Ele poderá ter, esse sindicato pode ter lá o mecânico de manutenção, o cara que coloca o parafuso, o cara que trabalha na fábrica de carro, quer dizer, pode dividir dentro de uma mesma categoria, subdividir em 5 ou 6 categorias, sindicatos. Vamos dar um exemplo elitizado agora. Sindicato dos médicos. Tem neurologista, tem urologista, tem cardiologista, tem uma infinidade de profissionais. Então, vamos criar os profissionais em neurologia, médicos, neurologia. Isso daí vai apenas fortalecer o patrão, que o patrão vai pegar esses sindicatos, vai deixar o trabalhador cada vez mais à mercê dele, até que passa a ser transformado em prestadores de serviço. Isso daí, a previsão é para 20, 30 anos. Acho que essa reforma da Previdência foi o maior desastre que aconteceu para o país. Nem na ditadura militar, e quem vê a época da ditadura, aquelas greves, aconteceu um fato como esse. E isso daí deve-se ao nosso hoje ministro do Desenvolvimento, lá, o Rogério Marinho, que fez isso daí e continua por trás, né? Essa reforma sindical, e já fala nessa nova reforma trabalhista, tudo quem está por trás é o senhor Rogério Marinho. O intervalo, a gente volta já ainda nesse tema, tá bom? Em instantes. Muito bem, só para registrar aqui também a participação do Uriel Vilas Boas, né? Ele disse que o judiciário precisa sair de cena, sair dos meios de comunicação, para o juiz não precisa ser candidato, né? Porque, na verdade, para ser candidato basta deixar o cargo, como fazem os militares, né? Isso é a opinião do Uriel Vilas Boas, que bate aí com a nossa maioria das opiniões aqui. Voltando à questão sindical, a Thelma e o doutor Stalin aqui ficam à vontade também, pois não? Pois é, a questão é a seguinte, eu venho falando já há bastante tempo que pelo menos nos últimos 30 anos o povo brasileiro é cobaia de economistas. Observem quantos planos econômicos foram criados e quantos planos econômicos afundaram e causaram problema para o povo que pagou a conta. Nós temos esse plano real aí,
que até agora não sucumbiu, porque vem sendo criado sempre mecanismos de sustentação, etc. e tal. De repente, o novo governo apresenta um economista de plantão, um grande sábio, etc. e tal, que quer transformar o Brasil nos Estados Unidos da América. Eu já falei aqui antes e repito, primeiro, culturalmente, a diferença é muito grande. Segundo, a riqueza de cada país também é imensa. Estados Unidos tem 25% do PIB do planeta. O Brasil tem 2,5%. O trabalhador americano, em média, ganha R$12.000. O brasileiro, R$1.000. Como fazer reforma trabalhista? Mas aqui os trabalhadores têm muitos direitos. De fato, tem muitos direitos e ganham R$1.000. Lá, no hemisfério norte, eles não têm tantos direitos e ganham muito mais, 10 vezes mais que o trabalhador brasileiro. Pudesse haver essa... E a questão aqui essa contabilidade, você podia tirar os direitos das pessoas, lógico. Exatamente. Né? Não tem problema nenhum, né? E além do que, com essa ganância de extinguir sindicatos, o que aconteceu? Eles estão perdendo um interlocutor social. Quer dizer, em todas as relações trabalhistas, tem que haver alguém para equilibrar a balança. O trabalhador é o hipossuficiente, é o mais fraco. A empresa é o poder econômico. Então, quem dita as regras é sempre o poder econômico, para o bem e para o mal. É isso que a gente assiste. Agora, tira esse interlocutor que é o sindicato, sobra o quê? É a lei do mais forte. Eu brinco também quando falo que se continuar assim, primeiro, dentro de 1 ano e meio nós vamos ter uma convulsão social aqui no Brasil. Segundo lugar, eu acho que se pretende equiparar com os Estados Unidos, nós devemos lembrar que a história deles começou lá no Faroeste, né, na base do gatilho. E aqui vai acontecer também. Essa que é a realidade. E os índios foram completamente exterminados, né? Exatamente, exterminaram uma comunidade inteira. Dos confederados. De volta para o passado. É verdade. Então eu penso que tem que haver bom senso para modificar. É claro que tudo precisa de um aprimoramento, mas não por causa de um defeito você demolir todo um sistema. Então nós estamos jogando a população brasileira, enorme população de mais de 200 milhões, na rua da amargura. Eu não sei o que vai acontecer. Agora, por outro lado, esse negócio, como eu não posso extinguir o sindicato, eu vou tirar, isso é uma luta antiga, vou tirar a receita dele. Porque o povo brasileiro também gosta que tudo caia do céu, tudo é benesse. Ora, ninguém pode oferecer serviço sem cobrar alguma coisa. É verdade. Agora, vamos analisar esse texto aí que vem lá dos tempos do Getúlio Vargas, que criou o sistema. Observe o seguinte, um dia de trabalho para 365 dias do ano representa um cafezinho por mês. Eu pergunto, será que esse custo é tão grande? O que está acontecendo é que esses sindicatos que o governo permitiu que se criasse, pequenos, de gaveta, desaparecem ou já desapareceram. Agora, os grandes vão ser impactados, porque até o governo hoje, nessas medidas provisórias, falam, ou desde a reforma trabalhista, falam que tem que prestigiar o sindicato, etc. e tal. Isso. E o sindicato vive do quê? De brisa. Como é que ele vai sustentar toda a sua estrutura para atender o trabalhador, para orientar ele, para participar de negociação, para ser aquilo que eu repito N vezes? O interlocutor social, o elemento de equilíbrio entre interesses patronais e de empregados. Eu não sei o que vai acontecer, realmente o quadro é ruim. Diz aqui o Jorge Firmino, Thelma, que é o fim do vínculo empregatício, né, que o governo está fazendo atender aos grandes grupos empresariais, às multinacionais. E diz aqui que o trabalhador não quer mais o sindicato, que falta consciência ao trabalhador. O Jorge Firmino, representante, foi presidente dos gráficos, né, há muito tempo. Mas porque o Jorge está sempre aqui, né, iniciou aqui conosco esses debates
E ele sofre muito, continua ainda sofrendo lá com o sindicato da categoria dele. Por quê? Porque o governo, na verdade, ele jogou o povo contra os sindicatos, né? Teve essa propaganda de que tinha que eliminar os sindicatos, que não ajudam a categoria, muitos não. E existem, sim, muitos sindicatos aí que não servem para nada, mas é como eu sempre falo aqui desde o início, num país que ainda tem trabalho escravo, em São Paulo, indústrias contratando aí bolivianos para trabalhar de forma escrava, entre outras coisas, é impossível você não ter sindicatos de várias categorias tentando defender esses trabalhadores. Impossível, começa daí. Segundo lugar, nós podemos observar aqui na nossa região, por exemplo, através dessa medida provisória dos portos, que eles também tentaram fazer isso, né? A multifuncionalidade, ou seja, pegar todos os sindicatos que tem aqui, transformar em um só e ir usando a mão de obra ali dentro dessa categoria, né? É mais ou menos isso aí. Eu também acho que essa PEC, né, que o nosso colega Aloysio aqui tem informações privilegiadas em Brasília, mas pelo que eu dei uma lida, assim, não me aprofundei, realmente ela é prejudicial. Por quê? Porque ele quer dentro de uma categoria, dentro de várias categorias, formar uma só que vai causar prejuízo, é lógico, né? Porque hoje é diferente, né? Tem um sindicato por estado, né? Um sindicato por cada município, um por estado, que é o segundo grau, e a confederação das categorias em Brasília. As centrais sindicais, na verdade, entraram nessa estrutura através do imposto sindical. Tanto é que temos aí hoje um monte de, não sei nem quantas centrais são, mas 6 pelo menos são as que falam em nome dos trabalhadores, que são as mais representativas. A finalidade do governo é acabar com a unicidade sindical, o registro sindical, né? E a fiscalização do governo. Já não existe, não tem o Ministério do Trabalho, já não há essa fiscalização. E com isso, o que eles querem mais? Acabar, passar de vez tudo para as mãos dos trabalhadores. O governo não quer ser mais o árbitro nos conflitos na relação capital-trabalho. Então, vamos recorrer a quem? Ao bispo? Olha, quem por acaso teve o seu contrato aí de salário suspenso, né, o seu contrato reduzido, enfim, terá direitos às suas indenizações, ou à sua indenização, caso tenha sido demitido, ou caso seja demitido, enfim, né? Houve um decreto aí presidencial, né, que o período total de redução salarial ou suspensão de contrato de trabalho pode ser de até 120 dias, né? Mas a medida estabelece também uma indenização que pode chegar até 8 vezes o salário base do funcionário que aceitou o acordo e foi demitido. Bom, é uma proteção, né? A gente até já comentou isso no início. Se ele for dispensado e estava gozando dos benefícios que a empresa fez o acordo, ele vai ter que receber tudo, a rescisão, a estabilidade, inclusive aí, porque se ele ficou na suspensão 2, ele vai ter estabilidade de 2, e assim vai receber. Mas a questão aí não é a indenização em si. O que é interessante é manter o emprego. Não é verdade? Claro. Acho que não é ficar pensando na indenização, queridos, porque o dinheiro vai acabar. O ideal é você conseguir, nessa pandemia, manter o seu emprego. Por quê? Esses benefícios são para a empresa conseguir se manter. Não é verdade, doutor Stalin? Isso é o interessante. Manter os empregos, manter o trabalho. E por falar nisso, né, existe aí a proposta do ministro Paulo Guedes da criação aí desse novo imposto aí, que seria uma CPMF disfarçada em cima das transações eletrônicas, né, que hoje representam 98% aí, né, das transações que a gente faz no dia a dia, né? E, por outro lado, manter a desoneração da folha
de pagamento. Estamos no finalzinho aqui, né, Stalin? Ô, Stalin, Não vai dar Thelma tempo, e- não vai dar tempo. de se Você faz aproximar, isso, mas Matheus. fazer o quê, né? É muito rápido o teu programa. Pois é, vamos ficar aqui umas 3 São horas para 9 falar horas, aqui, né? 9 horas daria para a gente falar alguma coisa, mas tudo bem. Inclusive, não é essa desoneração, ele fala também em dar umas facilidades no imposto de renda. Olha, eu pago para ver isso daí, viu? Porque reforma tributária aqui no Brasil parece piada. Só para beneficiar empresário, na verdade Só para beneficiar, não tem a menor empresário dúvida. que vai ter Grupos, tudo, né? irmão. É. Essa questão da desoneração da folha, né? Isso já começou no governo Dilma, né? Não Sim, funcionou já muito vem de bem, longa data. deu no que deu, ela foi cassada, enfim, uma situação caótica que se estabeleceu no país e estamos pagando esse pato ainda até hoje, né? E pelo jeito Imposto estamos com sobre dificuldade de transação sair, né? eletrônica. É o mesmo né, fio que da é- meada, né? O pior é o imposto sobre as transações eletrônicas. Aí é complicado. Você vai pagar o condomínio, vai inserir lá a taxinha da contribuição na PMFzinha, né? Olha, o Paulo Guedes falou, se não passar isso daí, ele pega o boné e vai embora. Pô, que bom. Acho que a população está aplaudindo, principalmente os O trabalhadores. Francisco Aloysio não sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Eu imagino, o Centrão agora diminuiu de tamanho, né? Sim, Porque 156 deputados. o DEM e o MDB Saíram fora. saíram fora, enfim, né? Claro que vão jogar junto com o Rodrigo Maia para tentar fazer o novo presidente da Câmara, mas isso também tem repercussão lá na frente, evidentemente, estão enxergando aquilo que o doutor Stalin já falou aqui, o Fernando Chagas fala muito aqui, enfim, né? Que é o grande drama que nós vamos enfrentar, o pós-pandemia, né? E, pelo jeito, isso não vai passar no Congresso, né? Será que ele pega o boné mesmo? Mas, não sei, você cumprir a palavra assim, mas o Maia está querendo ser candidato Queria de novo, né? Quer acreditar, mudar viu? toda... Tem que ter uma PEC, né? Mas- quer mudar, verdade. quer colocar Ele uma não nova pode PEC para mais. dar sequência. Também já e chega, com essa questão de ninguém estar fiscalizando lá, que agora toda a distância, passa tudo isso aí, passa a reforma sindical, passa essa PEC, e daí, meu amigo, vamos chorar. Não passou a boiada lá do ministro Ricardo Salles? Então, estamos fechando aqui mais um ponto de vista, agradecendo a Thelma mais uma vez. Muito obrigado pela participação do Dr. agradeço, Stalin Betão, também, obrigada. ao nosso Francisco Aloysio. Obrigado a você que esteve conosco de segunda a sexta-feira, ponto de vista 1h30 da tarde, ao vivo aqui na Santa Cecília TV, reprise às 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado.